Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos estudar agora o capítulo 2, o item 60. O capítulo 2 é o capítulo das manifestações físicas das mesas girantes. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Então, a gente já falou isso em capítulos anteriores. As pessoas estavam em reuniões e a cadeira começava a andar, a mesa começava a balançar, dançar, subir até o teto, descia. Já foi feito muito isso com copos, né, as crianças, principalmente entre grupos de adolescentes, a experiência dos copos que andam. Até mostrar para eles o perigo que isso representava, esse tipo de brincadeira, em qualquer lugar, em tom realmente de brincadeira. E aí, pelo menos parece que parou essa brincadeira. Mas, a partir desse momento em que as mesas andam, sobem, batem, aparecem ruídos outros, estabelece-se então a partir dali um mecanismo de comunicação com o que estava provocando isso. E Hipólito Yrion Denis Arrivaille, conhecido popularmente como Allan Kardec, ele começa a fazer esse estudo de uma forma séria, meticulosa, com sua visão científica dos fatos. Então, a partir dali, ele começa a ver que tinha algo mais. E esse algo mais eram inteligências, porque essa mesa batia, subia, descia, andava para um lado para o outro e respondia perguntas, tinha algo fazendo se mexer. E eu perguntar à cadeira, à mesa, quem está fazendo você mexer? Por que você mexe? Não é a cadeira que mexe, são os espíritos que mexem a cadeira, ou a mesa. No caso é mesas girantes, né? São espíritos que mexem a mesa. Somos nós espíritos que respondemos. Então tem uma lógica. Se tem uma resposta inteligente, se tem um movimento, se tem uma ação também inteligente, tinha que ter uma causa inteligente. Essa causa inteligente eram os espíritos. A partir daí, então, Allan Kardec começa a fazer um corpo estrutural de pesquisas, de perguntas, para que ele obtesse as respostas. E rapidamente ele conseguiu vários adeptos que se uniram a ele nesse ideal e fizeram um grande trabalho para a codificação da doutrina espírita. Portanto, a doutrina espírita hoje tem toda uma estrutura filosófica que não vai ser ultrapassada, como ele mesmo diz, porque se a ciência nos ultrapassar, nós nos modificamos e ficamos com a ciência. Mas, pelo contrário, até hoje a ciência só vem confirmar aquilo que já foi escrito. E quando acha-se que é uma grande novidade, a gente vai ver e ali está. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos dessas últimas, daquelas que são provocadas. O movimento das cadeiras girantes, dos barulhos, dos ruídos, começou-se nos Estados Unidos, em uma cidade do interior dos Estados Unidos, onde duas irmãs escutavam algum batido, foram fazendo várias pesquisas e chegaram à conclusão que era uma pessoa que tinha morrido ali naquela região, que provocava aqueles ruídos. A partir dali, esses ruídos e outras situações semelhantes aconteceu-se em vários lugares do mundo e foram, então, destacados, observados, pesquisados e estudados e, em alguns lugares, explorados. O efeito mais simples é um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômeno. A questão de mesas girantes, tem um filme que de vez em quando passa no SBT, que chama Carrie, a Estranha. Então essa menina, ela não era muito bonita e tinha uma mãe muito arbitrária. Ela tinha poucas amizades, porque ela era muito fechada, não era muito dada a conversa. E dentro de várias coisas que acontecem ali na parte poética do filme, né? Ela marca um encontro com um amigo, o amigo demora a chegar, os pratos começam tudo a andar dentro da sala. Aí quando ele buzina na porta, os pratos
volta tudo para a prateleira. E a mãe dela ficava com os olhão regalados, olhando assim, assustada, apavorada. E o outro fator, ela tem uma festa, e nessa festa as pessoas tentam fazer uma grande humilhação a ela, e aí acontece uma série de fenômenos pela cidade inteira. Assistam o filme, é bastante cômico a forma com que ele é colocado, mas dá uma ideia do que é efeitos físicos e mediunidade de efeitos físicos. Logicamente que ali tem o lado poético da situação, mas logicamente que vai dar uma noção para a gente do que é mesa girante, do que é efeitos físicos. Quando dizer, e o outro é aquela parte que Moisés abre o Mar Vermelho também, quem viu a cena, fica ali, é um arranjo tecnológico da era moderna, mas Moisés era um médium de efeitos físicos, ele tinha domínio sobre, além da mediunidade de efeitos físicos, ele tinha domínio sobre os elementais e os fenômenos da natureza. Então ele provocava fenômenos maravilhosos, ele jogava o cajado, fazia aquele cajado dele virar uma cobra e sair correndo atrás das pessoas. E dentre outras coisas que ele provocava. Simplesmente Moisés era um médium, e um potente médium, um dos maiores médiums de efeitos físicos que já tivemos na Terra e de materialização. Era uma mediunidade bem completa, ele tinha um conjunto de mediunidades ali, muito importantes, muito completas, assim como Pinhas, que ajudava ele a produzir aqueles fenômenos. Se quiserem saber mais sobre isso, leia o livro O Faraó Mer-Neftá, onde vai contar a história de Moisés por um grupo de egípcios. Então você vai conhecer o outro lado da mesa, o outro lado da história. Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer que nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestação eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Então, enquanto Kardec traz essas informações, sempre existiu na história da humanidade, na história das civilizações, fenômenos mediúnicos dos mais variados, principalmente as mesas girantes e falantes. No meio rural, onde as pessoas desfrutam de uma alimentação mais natural, estão no meio mais natural, às vezes acontecem muitos fenômenos físicos, desde que tenha-se um médium. E logicamente que um médium que vive no meio rural, ele vai ter muito mais possibilidade de produzir fenômenos físicos devido a um conjunto de propício que tem em torno dele, principalmente a natureza, as menos agressividades fisiopsíquicas que tem numa grande cidade. E principalmente uma alimentação mais natural vai propiciar uma mediunidade mais completa. Nós vamos deparar nas grandes cidades que as pessoas com alimentação com muitas substâncias artificiais na alimentação, uma água muito poluída, ela é tratada sim, mas tratada com produtos químicos, então a água chega na torneira bastante poluída. E toda uma alimentação que é comprada de outros lugares, produzidas com grandes quantidades de agrotóxico. Isso dificulta um pouco, porque o nosso organismo vai ter que lutar para sobreviver, ao passo que quem vive no campo com alimentação mais natural, esse organismo vai gastar menos energia pela sua sobrevivência, podendo gerar mais energias para a doação. Para entrarmos mais nesse assunto, precisaríamos de falar aqui o dia inteiro sobre as formas de adoecimento que você pode encontrar no livro Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Tudo que engendra um luetismo, e o luetismo é aquilo que destrói no nosso organismo, seja qualquer destruição que tivermos. Então, tudo que engendra destruição, engendra luetismo e vai fazer com que nós tenhamos perdas. Então, todo médium que gosta de dar paz, seja médium, seja terapeuta, pessoa que trabalha com reiki, com imposição de mãos, com massagem, eles têm que fazer sempre o tratamento que fortaleçam os ossos e evitar bebidas químicas. A bebida tem que ser água, suco, bate na hora e faz, nada daquelas coisas engarrafadas ou empacotadas, porque para o médium determinadas intoxicações são muito prejudiciais, porque dentro dos conservantes desses alimentos que vêm engarrafados ou empacotados, no caso das bebidas, elas contêm ácido fosfórico,
E esse ácido fosfórico desequilibra o metabolismo do cálcio, tão fundamental ao equilíbrio das nossas homeostases normais e principalmente à formação do ectoplasma. Então, vamos procurar entender o que nós estamos falando antes de criticar. Pegue o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, que é um livro que linka a homeopatia ao espiritismo e o espiritismo à homeopatia, mostrando-nos as possibilidades de termos melhor saúde, como prevenirmos a nossa saúde, para mantermos, como tomarmos atitudes para manter a nossa saúde, seja física, seja psíquica, e principalmente entender como a gente adoece, como se dá os processos adoecedores de um modo geral. Logicamente que nem todo mundo vai concordar, nem todo mundo vai querer aceitar o que está ali. Nós não inventamos nada, simplesmente explicamos aquilo que outros autores já trouxeram para nós. Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Duas causas contribuíram para que pusessem de parte as mesas girantes. Então, no início, quando começam as mesas girantes, os salões de festas ficavam cheios, porque as pessoas queriam ver essas mesas girantes, queriam assistir todos esses fenômenos. A partir do momento em que as pessoas começam a ver que aquilo ali era uma coisa mais séria, obviamente, aqueles que não queriam coisa séria partem para outras distrações, para outras diversões, que a grande maioria da população quer se divertir. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, desculpem, a distração aqui passou dois slides. Mas que, no entanto, constitui que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa. Então, muitas das vezes, como Kardec coloca, as modas vêm e passam muito rápido. Ali era dificilmente manter-se por mais de 2 invernos seguidos aquele mesmo divertimento. Lembrando que o inverno europeu é muito rígido, muito severo, e as pessoas têm que ficar em local fechado. Então, reunindo muitas pessoas dentro de um salão, logicamente vai estar mais aquecido do que poucas pessoas em algum outro lugar. E ali precisava-se de alguma coisa para distrair, então as mesas que giravam, que falavam, que respondiam, era uma coisa bem divertida para as pessoas se manterem. Mas esse, por ser muito prodigioso, se manteve por mais um pouco de tempo, 3 ou 4, como ele diz. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências do que o fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados. Então, muitas pessoas que estavam ali para se divertir e viram que aquilo ali era uma coisa séria, então as pessoas mais criteriosas, mais observadoras, passaram a tirar aquilo que era mais importante daqueles fenômenos. Então ficou um grupo pequeno de pessoas fazendo os estudos, fazendo as devidas observações, deixando para a posteridade um corpo de teoria extremamente importante para nosso entendimento da filosofia da doutrina espírita e principalmente de como virmos a praticá-la com segurança. Deixaram o alfabeto pela ciência, tal o segredo desse aparente abandono com que tanta bulha fazem os motejadores. Então, quando as pessoas gostavam de ver o alfabeto, fazendo perguntas indiscretas às vezes para se divertir, aquelas brincadeiras naturais que as pessoas gostam de fazer, e passou-se a dedicar-se à ciência que isso representava, a ciência que isso trouxe. Logicamente, esse dedicar à ciência foi para poucos, como Allan Kardec e aquele grupo de espíritos encarnados e desencarnados que tinham compromisso com o bem da humanidade, que tinham compromisso com a alerta para a humanidade e o futuro da raça humana, o futuro de todos nós
no transcorrer dos séculos, no transcorrer da nossa existência e do mundo que nós teríamos pela frente. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita e, por essa razão, algumas explicações lhes devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado e, uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. Então, tudo, a base da doutrina espírita, sua origem, começou-se com as mesas girantes. Então, é necessário estudar esse fenômeno para que a gente possa entender como que a doutrina espírita ganhou corpo, como que a doutrina espírita ganhou todo esse corpo teórico, filosófico, extremamente importante para a gente entender todos os fenômenos e entendermos também a importância da nossa atual reencarnação, a importância da prática do bem, da solidariedade, da compaixão, porque nós estamos aqui na Terra, qual a nossa finalidade de estarmos aqui, de onde nós viemos, para onde nós voltaremos. Essas perguntas são muito importantes. Quem é você? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? A doutrina espírita nos dá diretrizes para entendermos essas perguntas e, principalmente, a seriedade e a responsabilidade que elas conduzem. Sempre que nós sempre buscamos ter saúde, todos nós gostamos de ter saúde, mas pesquisas revelam que o homem tem um grande prazer em sofrer. Como eu estou sofrendo com essa doença. Aí você fala, a homeopatia te cura. Ah, não acredito. Ele fala não acredito porque ele tem que reclamar que ele está sofrendo com aquela doença. E você pode observar que pessoas mais idosas, elas ficam disputando quem está tomando mais remédio. Cada uma dá lá uma justificativa para os seus problemas de saúde tão sérios. É um prazer de sofrer, porque pouco de nós queremos pagar por amor, queremos pagar com responsabilidade e com o prazer de fazermos o bem, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros missionários do bem que vêm aqui à Terra para trabalharem por uma causa justa, por uma causa que deixa marcas para sempre na humanidade, em sentido de valorização do ser humano como um ser espiritual. E compete a todos nós buscarmos fazer essa valorização, buscarmos fazer esse trabalho para o nosso próprio aperfeiçoamento, para o nosso próprio crescimento interior. E no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, nós mostramos a responsabilidade que você tem com você mesmo, pela saúde dos seus filhos e para a sua própria saúde. E como você manter a saúde. Nós vamos fazendo as explicações teóricas e filosóficas para que a gente possa entender a gravidade que é a transgressão das leis divinas. Ah, mas não tem a mais. Tem você entender-se a você mesmo e você buscar o seu fortalecimento íntimo, você buscar o seu crescimento interior para estar melhor amanhã do que já esteve hoje e do que será, do que estará amanhã e no futuro que te servem, que te esperam. Você está em condições de estar melhor e de fazer ainda melhor.